Fracassou. Nesse momento todo mundo está vendo que a ONU está fracassada. Ninguém dá a mínima para nenhuma agência da ONU, nem o Conselho de Segurança da ONU tem qualquer possibilidade de interferir com os conflitos que foram desencadeados ou que estão sendo desencadeados sucessivamente, os conflitos armados, as guerras internacionais que estão sendo desencadeados progressivamente, sucessivamente, progressivamente, em função dessa grande crise mundial em que a gente se encontra. Eu tenho procurado analisar isso detidamente nessa série de vídeos. Hoje é mais um momento dessa série. Eu sou o filósofo e médico Paulo Fleury Teixeira e hoje nós vamos tratar especificamente do tema da necessidade de uma nova governança mundial. E o conceito de necessidade pode ser entendido em dois sentidos, né? Ou seja, há uma necessidade, por causa do fracasso da ONU, do desenvolvimento de uma nova governança mundial, e não é à toa que os chineses estão apontando já nesse sentido, e infelizmente, por enquanto, só eles falaram isso, e ninguém aderiu ainda de maneira séria e compromissada para o desenvolvimento dessa nova governança, que, no entanto, eu tenho convicção que vai se realizar. E por quê? Porque não é apenas necessário do ponto de vista de resolver o problema, é uma necessidade histórica, corresponde ao desenvolvimento da humanidade, ao desenvolvimento produtivo, às condições objetivas da vida humana no mundo. Então, o desenvolvimento dessa nova governança mundial irá ocorrer, do meu ponto de vista, porque há uma necessidade objetiva, concreta, para esse desenvolvimento. Eu venho escrevendo sobre isso, venho analisando isso. No último vídeo nós tratamos dessa necessidade, dessa refundação da ONU e especificamente do caráter militar. Quem tiver interesse nisso, dê uma olhada no vídeo anterior. Agora, o que eu tenho para desenvolver hoje com vocês é essa análise concreta, objetiva, de quais são os elementos históricos que vão conduzir ao desenvolvimento dessa nova governança. Porque tudo que se pode dizer em termos de desenvolvimento de uma nova ONU, uma cúpula militar, como eu apontei no vídeo passado, nada disso seria mais do que um delírio, uma fantasia. No vídeo passado eu falava justamente de um delírio do meu pai no leito de morte, que tratava metaforicamente desse assunto, mas nada disso seria mais do que um delírio se as condições objetivas não conduzissem, não requisitassem de fato algo assim. Num texto anterior, num vídeo também, que já está perdido aí entre os vários nessa série, eu escrevi que a ONU fracassou no seu mandato porque ela era extemporânea, fora de época. Não havia ainda as condições necessárias para a implantação de uma verdadeira governança mundial, como a ONU, de algum modo, se propunha a ser justamente ao se atribuir o mandato de garantidora da paz mundial. Um mandato em que hoje a gente vê falhando absurdamente. Ninguém respeita a ONU para nada que seja de caráter militar ou conflito armado no mundo mais. Absolutamente ninguém mais respeita. Bom, essas condições, então, para esse poder mundial, essa nova governança mundial, que vai ter que ser dotado de algum poder além do que a ONU hoje tem. Essas condições não estavam desenvolvidas no seu aspecto mais objetivo, porque a globalização, a integração produtiva e financeira da economia mundial ainda apenas engatinhava comparado ao que nós temos já atingido agora, né? Hoje, atualmente, em função isso foi, quando eu digo hoje, é importante
informar para quem não está acompanhando esses vídeos que eu estou falando aqui, estou revendo, né, uma análise em forma de sala de situação, portanto contingenciada, circunstanciada ali ao segundo semestre de 2024. Eu tenho voltado sobre essas análises prévias minhas justamente para me certificar do sentido delas, da objetividade delas, da concreticidade delas e felizmente, para mim, infelizmente, porque estamos num momento de crise e a minha previsão é que esse momento, a minha análise e as previsões a partir dessa análise, é que esse momento de crise vai durar ainda pelo menos 5 anos e talvez até uns 25 anos aí pela frente ainda, com muitos conflitos, muitas guerras, muitas turbulências sociopolíticas e militares no mundo, e econômicas, né? Porque a base é uma crise econômica de grandes proporções para tudo isso que a gente está vivendo de forma assustadora até no mundo atualmente. Bom, hoje, em função da crise, as forças ideológicas e políticas liberais conservadoras, né? Liberais na economia, conservadoras do ponto de vista econômico, defensoras do capitalismo liberal, que foram a força motriz, ou uma força motriz do sistema ONU e da globalização, hoje se tornaram regressivas e reacionárias, em função da crise. Esgotou-se aquele modelo de desenvolvimento, de certo modo, estamos vivendo a crise desse esgotamento e hoje essas forças que antes propunham a integração mundial, incluindo a Constituição da ONU lá em 1945, depois a globalização em 1980, a partir de 1980, né, se tornaram mais regressivas e reacionárias, propondo a dissociação, um termo em inglês que se usa, decoupling, das economias que estão mais integradas, especialmente aos Estados Unidos e China, e a guerra comercial, a guerra financeira e a guerra física, como a gente está vendo se disseminando no mundo. E, por outro lado, dentro dos seus países, adotando uma ideologia chauvinista, nacionalista, belicista, né, fascista, de fato, com feições já inegavelmente fascistas e imperialistas, na sequência desta onda neoliberal, agora no fracasso dela, ou na crise final dela, nós vemos surgir, como era de se esperar, o neofascismo e o neoimperialismo. Mas, apesar disso, a trajetória de integração da economia mundial continuará avançando, continuará adiante, a não ser, como eu tenho sempre advertido, em caso, na hipótese de uma destruição maciça da economia, até mesmo da própria civilização, através de grandes guerras e catástrofes ambientais globais. Nós estamos sob esse risco e estaremos sob esse risco, eu tenho insistido nisso, nos próximos 5 anos, com certeza, e talvez até nos 25 anos adiante, a depender da velocidade em que se dará essa transição. Ela vai se dar, mas pode ser mais fácil ou mais difícil, pode ser à custa de mais ou menos guerras, e é disso que nós estamos tratando aqui. Pois que, não sendo assim, sem essas grandes guerras totalmente destrutivas da própria civilização, nós não vamos regressar a um ponto realmente anterior em relação ao estágio de globalização, de integração da economia e da sociedade mundiais. Ao contrário, isso se acelerará, está mantendo o seu passo e vai se acelerar adiante e se intensificar ainda mais. Existe, portanto, uma condição econômica nova no cenário mundial que já não se adequa mais aos tímidos instrumentos, seja de gestão ou de regulação, desenvolvidos no pós-guerra no século passado, sob o guarda-chuva geral da ONU, o sistema ONU, ou de algum modo a ela associados, como o sistema Bretton Woods, o Banco Mundial, o FMI, né?
E a OMC, a Organização Mundial do Comércio, todas essas instituições já não são mais, claramente, não são mais suficientes para manter, de algum modo, organizado esse sistema que se integrou já muito mais, é muito mais um sistema capitalista mundial do que antes, né? Muito mais integrado mundialmente do que antes. Hoje nada disso é eficiente para o simples bom funcionamento da economia mundial e tudo isso está claramente em xeque nesse atual momento histórico. E não é de se estranhar que seja justamente os Estados Unidos, a potência decadente, a potência que está perdendo o poder relativo comparado com as potências ascendentes, ou especificamente com a grande potência ascendente, que é a China, e por isso mesmo se volta contra a institucionalidade, buscando exercer o seu ainda grande poder de forma totalmente unilateral e ilegal, e isso ao fim vai levar a guerras, ninguém pode ter dúvida nenhuma disso. Uma nova governança mundial é requerida e terá que ser construída, por mais que os liberais conservadores hoje promovam toda forma de resistência ao globalismo em todas as suas dimensões, econômicas, políticas e pessoais. Mesmo assim, a trajetória da integração mundial da economia é e continuará sendo progressiva, e a governança mundial, hoje tão desacreditada, tão sucateada, tão desqualificada na figura da ONU, terá que ser reconstruída, refeita, redefinida e reestabelecida em novos patamares, muito mais efetivos do que foi possível até hoje, inclusive com a cúpula militar, com gestão permanente sob forças militares suficientes para garantir a integração e a paz mundiais, em níveis bem superiores aos atuais, como eu tratei desse tema no vídeo passado. Se isso aí te parece irrealista, né? Um caminho irrealista para melhor garantia da paz mundial, hoje ainda mais efetivamente irrealista é a alternativa oposta de se buscar o desarmamento mundial ou de se esperar que as grandes potências militares vão se conter nos seus momentos de crise e não vão usar o seu poder militar para tentar se impor contra o mundo, ou sobre o mundo, e é justamente isso que os Estados Unidos está claramente fazendo agora. Isso não há como alguém que não seja completamente ingênuo acreditar. Então não há outro caminho, de um modo ou de outro, ou mantemos o status quo atual de ausência de força e poder de paz efetivos no mundo e de efetiva submissão da maior parte dos países da população ao poderio estratégico e militar dominante. No final das contas é isso que é uma coisa ou outra. Dos países hegemônicos, imperialistas ou neocoloniais. E não há, do meu ponto de vista, por que ter dúvida sobre esse aspecto. É uma necessidade histórica, ela se imporá, mas para que isto ocorra, teremos que passar por processos de crises que nós estamos vivendo dramaticamente. Nesses momentos de crise, a consciência, a clarevidência sobre as perspectivas predominantes de desenvolvimento, as necessidades históricas é fundamental. Não é à toa, novamente, que são os chineses que estão nesse mais alto grau de consciência e de conhecimento histórico nesse momento, dado a sua trajetória de desenvolvimento nas últimas décadas, né, dado o grande poderio do sistema educacional, do sistema de pesquisa científica e universitário que a China está desenvolvendo, dado o seu caráter socialista. No próximo vídeo nós vamos tratar justamente da via socialista pela qual esses próximos passos terão necessariamente que se dar. E é isso
que nós vamos abordar. Até lá, até os próximos vídeos. Um abraço.